Boa noite. Olá, boa noite. Como viver bem a Semana Santa? Católicos se preparam para meditar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Humanidade e inclusão. Conheça a instituição que oferece assistência a pessoas com síndrome de Down e doenças raras. Fórum Nacional de Educação Católica discute transições que acontecem no processo educacional. O trabalho das religiosas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. The Chosen estreia a 4ª temporada nos cinemas. TV Canção Nova entrevistou atores da série. E o Dia do Alimento que conquistou o paladar dos brasileiros e tem data só para ele. O Canção Nova Notícias está começando. A Semana Santa está chegando. É o período mais importante do ano litúrgico na igreja. Viver bem essa semana maior possibilita aos católicos meditar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Momento de renovar a fé e comprometer-se com aquele que mudou a história da humanidade. Bíblia e terço em mãos e muita fé. As orações sempre fizeram parte da vida da Dona Neuza. E na Semana Santa, ela intensifica os momentos de espiritualidade. O dia dela começa rezando o rosário. Depois do rosário, a TV fica ligada. Depois que eu conheci Deus, minha vida mudou muito. Na Semana Santa, para a gente ter a penitência, o jejum, a caridade, a fé e a oração. Principalmente a oração. A Semana Santa é o período mais importante do ano litúrgico. E para os católicos, viver bem esse momento significa renovar a fé e o compromisso com os ensinamentos de Cristo. É muito importante que acompanhemos Jesus nesse período, contemplando tudo aquilo que ele fez, lendo passagens bíblicas ou outros escritos que digam respeito a esses acontecimentos, conversando sobre isso entre os membros da família, em casa, junto com amigos, sempre procurando conhecer mais Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e encontrar nisso um sentido para a vida. A Semana Maior começa no próximo dia 24, com a celebração de Domingo de Ramos. Dona Neuza é de Ourinhos, no interior de São Paulo. Ela faz questão de, mais uma vez, viver a Semana Santa na Canção Nova. Eu estive aqui no dia de Ramos, aqui na Cachoeira Paulista, na Canção Nova. E à noite nós viemos numa procissão e marcou na minha vida aquelas crianças rezando um terço das crianças não nascidas. Gente, foi uma experiência, a coisa mais linda. A fé vai aumentando e eu preciso que ainda aumenta mais a nossa fé. Isidora também acredita que este é um tempo transformador. A experiência de encontrar novamente com Jesus, né? De poder voltar às origens, de poder pedir a conversão mesmo, né? Essa experiência do encontro, de tudo que Jesus passou por nós e a gente se entregar um pouquinho, oferecer, né, os sacrifícios por causa dele. É um momento em que a gente pode transformar a nossa vida, né? Deixar Jesus restaurar a nossa vida. É certo que, vivendo bem a Semana Santa, o coração de cada um de nós, também o seu, se encherá de alegria, de esperança e com muito mais predisposição para amar como Jesus ensinou a amar. A série que virou fenômeno de produção cinematográfica estreia hoje a 4ª temporada nos cinemas do Brasil. Para divulgar os 2 episódios inéditos de The Chosen, dublados em português, parte do elenco está visitando algumas cidades, incluindo São Paulo. Nós vamos chamar então Elane Gomes, que tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Elane. Olá, boa noite a vocês aí em nossa central de jornalismo e boa noite a você que nos acompanha. Sim, os atores de The Chosen estiveram nesta semana aqui em São Paulo para a divulgação do filme nos cinemas e deram uma entrevista exclusiva para a TV Canção Nova. Eu mesma conversei com eles. O público esperou mais de um ano para finalmente apreciar novos episódios de uma das séries mais vistas no mundo. No Brasil, a expectativa é grande. Nossa, muita emoção. Eu até sonhei. Chorar muito, a minha expectativa.
A quarta temporada de The Chosen vai mostrar as consequências da mensagem de Jesus. A radicalidade da fé leva seus seguidores a escolher entre manter a fidelidade ou não. Eu não paro de ver como ele poderia fazer tudo mais rápido e eficiente. Se nas temporadas anteriores o público foi colocado no universo físico e interior dos primeiros escolhidos de Cristo, agora são apresentados os desafios que discípulos e mestre vão enfrentar. Vocês acham que eu vim trazer a paz à Terra? A interpretação do ator Jonathan Roman mostra Jesus muito próximo, em gestos particulares como sorrisos, brincadeiras com os discípulos ou se emocionando em cada cura que realizava. Eu perguntei a Jonathan como Jesus aparece em The Chosen 4 e ele brinca. Jesus está irritado o tempo todo. Ele está percebendo que o tempo dele está acabando e tem esse senso de urgência para passar a mensagem e tenta convencer os discípulos de qual a sua mensagem final. Ele percebe que eles não conseguem entender até que ele passe pela ressurreição. Paras Petel faz um dos personagens favoritos da série. O coletor de impostos Mateus é retratado como um espectro autista. Considerado um judeu traidor do povo, vive o drama de tentar ser aceito no grupo. Em nossa entrevista, Paras fala sobre Mateus na quarta temporada. O personagem continua sua trajetória de autoaprendizado e descoberta que iniciou. Aprendi, em primeiro lugar, que a gente precisa ter paciência com o outro, mesmo quando discordamos sobre alguma coisa. Aprendi a tentar ser uma pessoa melhor. Lara Silva é a única brasileira do elenco. Interpreta a Eden, esposa de Pedro. Em The Chosen 4, a personagem também é convidada a tomar uma decisão. Nessa temporada é que ela realmente precisa servir como um grande apoio para o seu marido. À medida que eles vão descobrindo as implicações e os desdobramentos, em que a mensagem de Jesus passa a ter um peso maior. A quarta temporada coloca o público em ambientes de luz e escuridão, morte e vida, luto e esperança. Em termos de produção, esta foi a mais desafiadora. Chegamos a perder o cenário por conta de um clima adverso. Em nível de desafio pessoal, teve um peso maior. Foi uma temporada difícil, cansativa, mas plena de momentos muito bonitos. Para Jonathan Roman, a cena mais bela de toda a série está justamente nesta temporada. Não quero dar nenhum spoiler, mas logo de cara, no primeiro episódio, tem uma cena com João Batista que é provavelmente a minha favorita. O primeiro e o segundo episódios de The Chosen 4 estão nos cinemas de todo o país a partir de hoje. Em São Paulo, a noite de pré-estreia lotou o Teatro Municipal nesta semana e contou com as presenças do elenco, público caracterizado e muitas selfies. Eu achei muito legal, eu amei. É muito incrível poder ver porque é real, né? Após a exibição nos cinemas, os outros episódios da temporada poderão ser vistos pelo aplicativo ou plataformas de streaming. The Chosen é a mais longa produção sobre a vida de Jesus e deve ter 7 temporadas. Iniciada com financiamento coletivo, já foram quase 100 milhões de dólares investidos na criação, que chegou a cerca de 190 países e atingiu 600 milhões de visualizações, além de altos pontos da crítica de cinema. Bom, e mudando de assunto, neste dia, 21 de março, é lembrado o Dia Mundial da Síndrome de Down. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade e promover a inclusão de pessoas com essa condição genética. Nossa equipe mostra um pouco sobre um instituto que oferece ensino às pessoas com essa síndrome. A síndrome de Down é causada pela trissomia do cromossomo 21, um cromossomo a mais que também provoca uma dose extra de amor. Todo mundo possui 23 pares de cromossomos, e nesse caso a gente tem a trissomia do cromossomo, especificamente o 21. É a síndrome genética mais comum que nós temos no mundo,
e principalmente é mais ligada à questão de déficit cognitivo também, que a gente sempre fala também que é o cromossomo do amor. São crianças que são extremamente generosas, carinhosas, são crianças que estão sempre dispostas a abraçar, fazer o bem, têm uma habilidade social muito boa também. E o amor dessas crianças e adultos é claro neste instituto que promove a inclusão das pessoas com síndrome de Down. Em São Paulo, aos 18 anos, Fernandinha ama as aulas de fotos e artes. Eu pedi aqui, eu faço a música, a academia e geografia. Eu gosto. Eu gosto mais de pintar, dançar, tirar foto, tocar violão. O carinho é tão grande que eu também pude sentir. Programas de saúde, pesquisa. Oi, linda! E nesse ambiente, todo dia é assim. O Instituto foi fundado há mais de 60 anos por Dona Jo Clemente, que desejava a inclusão de seu filho diagnosticado com síndrome de Down. O projeto cresceu e hoje oferece programas de saúde, pesquisa e inclusões educacionais e profissionais. A assistência é oferecida para quem tem síndrome de Down, autismo e doenças raras. Hoje nós atendemos as pessoas com síndrome de Down desde o nascimento até o processo de envelhecimento, passando por todas as fases da vida. O que nós fazemos é apoiar as pessoas com síndrome de Down de acordo com o desejo que elas têm de construir o próprio projeto de vida. Quando se tem a confirmação do diagnóstico, a gente começa um processo de estimulação e vai passando por diversos setores, como por exemplo a educação, dando um apoio por meio da educação inclusiva no contraturno das escolas. Temos também a inclusão no trabalho. Para Daniel, a inclusão faz toda a diferença. Ele diz que aqui se sente feliz e está vivendo um verdadeiro sonho. Aqui é meu sonho. Aqui é minha casa. A educação católica na escola desempenha papel fundamental na formação de conhecimento e valores. Para ajudar os gestores nesta missão, está acontecendo em Brasília o Fórum Nacional de Educação Católica. O encontro vai até amanhã. Vamos chamar Francisco Coelho, que traz os detalhes. Boa noite, Francisco. Boa noite para você e todos que nos acompanham. O Fórum Nacional de Educação Católica tem o intuito de debater sobre o futuro da educação no Brasil diante das mudanças no processo social e educacional. O encontro é um convite à reflexão sobre o papel da educação católica diante das mudanças religiosas, políticas, socioambientais, antropológicas e tecnológicas nos tempos atuais. Quando se pensa na instrução educacional dos filhos, é importante avaliar a qualidade da educação que terão na infância e adolescência. O ensino católico auxilia os pais nesta missão. O Fórum de Educação Católica, que acontece aqui em Brasília, oferece capacitação para as escolas cristãs. O encontro traz como reflexão a importância deste tipo de educação diante das mudanças da sociedade atual. O tema Em Saída ao Encontro, Educação Católica em Movimento no Tempo das Transições, é inspirado nas palavras do Papa Francisco, que enfatiza o propósito de ensinar a fraternidade e educar a paz. Tantas tecnologias, da inteligência artificial, são tantas novidades, a educação católica não pode ficar de fora. Então, o que acontece? Nós promovemos como ANEC essas possibilidades para que todos os nossos gestores, sejam eles religiosos, sejam eles leigos, que nós tenhamos o conhecimento dos melhores métodos de gestão, dos melhores métodos pedagógicos, e isso em parceria também com muitas pessoas que são empresários, investidores. Para fortalecer a educação católica durante o ano, o encontro é composto por palestras e diálogos sobre o assunto, além do compartilhamento de experiências das escolas que atuam no segmento. Um evento como esse visa fortalecer as nossas instituições para que elas possam oferecer uma educação cada vez de mais qualidade, melhor e que cumpra o seu verdadeiro papel na sociedade.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que acaba com o benefício da saidinha de presos em datas comemorativas. O texto segue para a sanção presidencial. O projeto foi alterado durante a aprovação no Senado em fevereiro. O texto permite o benefício somente para presos inscritos em aulas profissionalizantes ou que cursem os ensinos médio e superior. Para aqueles que tenham cumprido ao menos 1/6 da pena, no caso de primeira condenação, e 1/4 quando reincidentes, as saídas temporárias ocorrem até 5 dias por ano e não podem ultrapassar o período de 7 dias. A alteração foi mantida pela Câmara na votação desta quarta-feira. A relatoria argumentou que a sociedade se opõe ao benefício da saída temporária de detentos. Caso o texto do projeto seja vetado, a proposta não terá efeito jurídico. Por outro lado, se houver sanção completa, a proposta passará a valer na forma em que foi aprovada pela Câmara. E o programa Além da Notícia da noite de hoje vai falar da Rede Salesiana, obra que nasceu no coração de Dom Bosco e mantém o legado deste santo até os dias de hoje por meio da ação social, do trabalho missionário e da história desta importante instituição confessional. É daqui a pouco às 10 horas com o Ronaldo da Silva, aqui na TV Canção Nova. Não perca! Nós ficamos por aqui, desejo a todos uma ótima noite. Obrigada, Francisco, boa noite. A gente vai para a Terra Santa para falar do Reverse, encontro dos jovens do Patriarcado Latino de Jerusalém, que desafia a juventude católica a viver a fé e a seguir ao encontro do outro. O evento, intitulado Reverse, abordou um tema delicado como o das relações afetivas. Muitos desafios envolvem a comunidade cristã da Galileia, mas o mais importante continua a ser a Igreja, sacramento de salvação para as pessoas de todas as idades. Trabalhamos para aproximar os jovens da Igreja. Queremos que eles louvem, orem, trabalhem com o Senhor todos os dias. Justamente porque eles, neste momento, não estão nas igrejas, precisamos ser criativos. Temos que usar as nossas redes sociais, temos que ir às ruas, conversar com eles, fazer com que entendam que estar com o Senhor é a coisa mais linda que existe. Being close to God can actually be really fun, can be great. Essa é a missão da Pastoral Juvenil. A experiência de uma busca por Cristo que se torna um sentir-se encontrado por Ele, amado, perdoado por Ele e enviado a fazer o mesmo aos outros. O segundo grande desafio é que, infelizmente, os jovens, muitos deles, antes, durante e depois da guerra, pensam em deixar o país. Isto é absolutamente contra a nossa forma de pensar e destrói os nossos sonhos, porque somos as raízes desta terra. We are the roots of this land. Presente no Brasil em 5 estados, a Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho realiza diversas atividades com crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social. Em Aracaju, um externato dirigido pelas religiosas completou 60 anos este mês. Em meio ao início do golpe militar em março de 1964, a Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho iniciava a fundação do externato São Francisco de Assis em Aracaju. Já são 60 anos contribuindo com a formação educacional de crianças em situação de vulnerabilidade. São 71 crianças diretamente e mais de 100 famílias atendidas de forma direta, através de alimentação, através de um aconselhamento, através de doações de cestas básicas e acompanhamento também sócio-religioso. São ofertadas 3 refeições diárias, momentos de recreação, oração, aulas de informática e atividades extra-classe. Aqui eles ajudam, a criança a desenvolver muito mais. Eu tenho outra filha também que já passou por aqui, dos 2, 3 aninhos, que ela tem o TEA, que é o autismo, e ela saiu aqui com leitura avançada. Só elogios, por quê? Porque ela teve uma base muito boa. No externato, os ensinamentos são baseados na humildade, simplicidade e carisma de São Francisco de Assis. Tudo para contribuir para a formação cidadã, educacional e religiosa das crianças. São Francisco nos convida a sermos menores, não quer dizer que ser menor faz de qualquer jeito, mas é dar o melhor, da melhor forma de atender ao público, às crianças, às famílias. As próprias
todas as crianças se sentirem felizes, alegres no espaço onde estão, porque isso é a integração do ser humano. Ele ama demais a escola, é apaixonado pelo externato, ama o São Francisco e tudo que eles fazem aqui dentro, por cada criança que eu vejo, é maravilhoso, é gratificante mesmo. Gratidão, gratidão sempre e respeito às pessoas, respeito à sociedade que acolhe este externato há 60 anos. Nossa gratidão sempre. E a gente fala agora da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque uma das ações da Canção Nova é promover a vida e a família. É o primeiro lugar onde se aprende a amar. E afirmamos a beleza da família, por isso nós devemos protegê-la. É um gesto evangelizador, graças a você, sócio e benfeitor, que é Família Canção Nova. Estamos com 71% na campanha desse mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Farinha, sal e fermento. 3 ingredientes básicos que deram origem a um dos alimentos mais consumidos no país. Você sabe do que eu estou falando, Mauricéia? Reinaldo, acredito que só possa ser ele, o pão francês. Saboroso e versátil, o alimento conquistou o paladar dos brasileiros e tem um dia só para ele, comemorado nesta quinta-feira. Pão francês, pão de sal, carioquinha. Os nomes variam de acordo com a região do Brasil, mas a paixão é praticamente a mesma de norte a sul. Afinal, quem resiste a um pão quentinho? É primordial, é essencial, né? No café da manhã, isso vem de infância. É tudo de bom. Pãozinho quentinho com a manteiguinha, não tem coisa melhor. Minha mulher, todo dia ela pede o pão francês fresquinho, né? E eu venho comprar e normalmente ele está quentinho. Apesar do nome europeu, o pão é 100% brasileiro. E ele leva esse nome por uma inspiração no produto francês. Após a época de colonização e tudo mais, começaram aquelas viagens intercontinentais, que o pessoal começou a ir para a Europa, e traziam de volta a baguete. Aquela baguete francesa que é a compridinha, que querendo ou não o sabor é até similar ao nosso pãozinho francês. Apesar da composição ser diferente, a inspiração era querer um pão parecido com aquela baguete. Nas padarias o pãozinho é o carro-chefe. No Brasil são consumidos cerca de 2 milhões de toneladas de pão francês por ano. O produto é responsável por quase 35% da produção de panificados de todo o país. O pãozinho de sal é um produto assim, bem básico, bem simples, bem fácil de se lidar com ele. É muito gostoso, né? É um produto essencial na alimentação do brasileiro. Ele se compara ao arroz e ao feijão e também devido à questão também do custo-benefício. Então isso também faz com que o brasileiro adapte-se muito bem a ele. O pãozinho com manteiga, café, é um dos 8 tipos de café da manhã mais consumidos pelos brasileiros. Dentro de uma alimentação equilibrada, o pãozinho está adequado, ele está inserido na nossa cultura alimentar, então ele não é o vilão se eu tenho uma dieta equilibrada e não tenho nenhum tipo de intolerância ou alergia ao glúten. Como antes só os ricos consumiam, quando todo mundo, todas as classes começaram a ter acesso ao produto, ele se popularizou demais. E querendo ou não, é gostoso, ele quentinho, fresquinho. O brasileiro começou a ter o hábito de assimilar, tomar um café da manhã, um café da tarde. E ele foi criando essa cultura mesmo aqui dentro do país. Um projeto em Taubaté, no interior paulista, desperta na comunidade a consciência ambiental. São 380 animais de variadas espécies que vivem em um ambiente onde as criações se aproximam. É o que você vê na penúltima reportagem da série Biodiversidade. Estrada do Barreiro, Taubaté, interior de São Paulo. Lugar que reserva surpresas. União de lazer e educação para toda a família. Este é o projeto Selva Viva. O projeto em si, do jeito que ele é apresentado hoje, ele tem cerca de 3 anos. Mas a história do projeto vai muito além de uma década, né? Como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. E de 3 anos para cá,
para que esse centro, que é totalmente particular e onde nós recebemos animais do IBAMA, da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária, até mesmo da população, animais selvagens feridos, esse centro é totalmente particular e ele é mantido então com essa parte que foi aberta ao público. Para aqueles que desejam ter maior proximidade com os animais, por exemplo, é possível tocar em algumas espécies devidamente adaptadas para esta realidade. 99% deles são nascidos em cativeiro. Eles não foram resgatados da natureza, tá? Isso é importantíssimo. Então você consegue chegar a pouquíssimos centímetros do animal, lógico que através de um vidro, e você pode observar coisas que nem numa televisão, por exemplo, você conseguiria fazer isso. Se você nunca viu um lêmure de perto, no projeto tem esta oportunidade. Eles são da ilha de Madagascar, na África. Flagramos 2 deles em um momento carinhoso para a alegria da criançada que passava por ali. O cinegrafista Ederaldo Paulini e eu conhecemos os suricatos. Eles vivem em colônias de até 40 indivíduos e dentro do grupo revezam-se nas tarefas de vigia e proteção das crias da comunidade. É claro que eu não pude deixar de fazer um registro com estes novos amigos. É a segunda vez que a gente vem, então a gente já esteve aqui uma vez, voltamos agora para ver a área de ampliação desse cuidado que já tem com os bichos, né? E conhecer um pouquinho mais dos animais novos. Principalmente para passar para as novas gerações esse cuidado e as crianças terem todo esse conhecimento e aprender a cuidar dos animais desde pequeno. Não perca amanhã, um dos maiores felinos da natureza recebe no interior de São Paulo os cuidados de um projeto de educação e conservação. Diferente do hemisfério sul, onde a nova estação é o outono, na parte de cima do mapa é tempo de primavera. Em Seattle, uma tradição é mantida nesta época do ano. Admirar o espetáculo proporcionado pela florada das cerejeiras. São 29 cerejeiras do tipo Yoshino. Elas foram plantadas no início da década de 60 e desde que começaram as primeiras floradas, as árvores viraram uma atração à parte. Eu visito este lugar há 11 anos e venho sempre aqui para ver esta cena incrível. E Guan Yu Li tem Lu Cixin como modelo para eternizar os momentos do casal. E esse espetáculo, que inaugura mais uma primavera no território americano, acontece no campus da Universidade de Washington. Os admiradores da florada, das cerejeiras, transformaram o lugar num cenário de festa. Talá Jabeen não esconde a alegria de ver que mais um inverno foi vencido e que a luz do sol sempre proporciona espetáculos como esse em Seattle. Fico mais entusiasmada com o meu trabalho. Definitivamente, isso me estimula o humor, com certeza. A natureza aqui parece intocada. As cerejeiras floridas devem enfeitar o campus por 2 semanas e confirmar que o autor da eternidade pensou em cada detalhe desta vida. A primeira sexta-feira de outono será de muito calor e chuva em todo o território brasileiro. Uma frente fria no Rio Grande do Sul vai deixar o tempo instável nos 3 estados do sul do país. E mesmo com sol, há chance de temporais na Serra Gaúcha, em Santa Catarina e no Paraná. Essa mesma frente fria avança em direção ao sudeste e os temporais vão ganhar força no sul de Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre as chuvas volumosas no Rio de Janeiro. Estima-se que até domingo os acumulados possam variar de 300 a 500 milímetros. Vamos ver como fica o clima na terra do Cristo Redentor nos próximos dias. A sexta-feira terá máxima de 28 graus e no sábado 26 graus. O outono com cara de verão ainda está presente em muitas capitais, pois vai fazer 32 graus em Roraima, no Mato Grosso do Sul, e 33 graus no Tocantins e na Bahia. E pode chover a qualquer hora no interior do país, no Mato Grosso do Sul e no norte de Goiás. Nas demais áreas da região, o tempo vai ser abafado com pancadas de chuva.
A zona de convergência intertropical continua a aumentar a chuva entre o Amapá e Rio Grande do Norte, mas a previsão de temporais no litoral do Pará, no Tocantins, no Amazonas e no Acre. E por fim, no Nordeste vai ter chuva passageira na Bahia, em Sergipe, Alagoas e em quase todo o estado de Pernambuco. Agora vamos falar dos protagonistas de uma história surpreendente que aconteceu em um pedágio da rodovia Carvalho Pinto, no estado de São Paulo. A família viveu momentos de angústia. O episódio mostra o quanto é necessário agilidade nos primeiros socorros para salvar a vida de alguém. É só chegar da creche que o Benício já começa a bagunça. É bolha de sabão, carrinho e vale até se transformar em super-herói para a câmera. Gratidão a esses anjos que Deus coloca na terra por ter socorrido meu filho e a Deus, porque se não fosse ele eu não teria essa segunda chance de ter meu filho comigo novamente. O motivo da gratidão é pela vida do filho. A gente estava voltando de uma viagem. Olhei no retrovisor, ele já estava se debatendo, ele estava comendo uma bolacha e ele acabou engasgando mesmo com a bolacha e se debatendo. Aí minha filha começou a gritar e eu já pedi para o meu marido parar no acostamento que a gente estava passando bem no pedágio. A minha única reação foi descer para pedir socorro. A criança estava já cianótica, sem oxigenação e inconsciente. A gente já trouxe para a ambulância, colocamos ela dentro do baú da ambulância. Ofertamos oxigênio, que é o de primeiro, porque ela já estava um tempo, praticamente, a gente não sabia quanto tempo já sem oxigênio. E nesse momento a gente deslocou com a ambulância. Aos poucos a família segue com a rotina. Cada momento ao lado do pequeno Benício é vivido com muito carinho e amor. Deus foi perfeito e maravilhoso, porque foi na praça de pedágio, tinha o socorrista, não é toda praça que tem socorrista, que tem ambulância. Para quem carrega no peito grandes qualidades, fazer parte desse momento significa que a profissão vai além do dinheiro. Eu acho que a empatia que é o que nos salva também, né, nesse primeiro momento e a gente fica muito feliz, né, com o resultado. Hoje o menino está bem, né, tá feliz, acho que está com seus 3 aninhos aí, a família também grata e deu tudo certo, graças a Deus. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 9 horas, ao programa Escola da Fé. E às 10 horas tem Além da Notícia, com a apresentação de Ronaldo da Silva. Boa noite, paz para você. Nos vemos novamente amanhã. Uma ótima noite.